Boa tarde, pessoal. A gente é o PET Matemática, eu sou o Herbert. Eu sou o Eduardo. E hoje a gente vai fazer a entrevista com a professora Yuriko Yamamoto Baldin. Boa tarde, eu sou Yuriko, professora do Departamento de Matemática. Estou muito feliz de estar com o pessoal do PET hoje. A gente também está muito contente de estar com a professora aí. A gente vai começar com algumas perguntas aqui. Primeiramente, quem é a professora Yuriko? Bom, vocês querem a história desde quando eu era pequena ou a partir do Departamento de Matemática? Pode ser desde que é. Bom, eu sou nascida no Japão e tive uma infância muito feliz de ter experimentado a escola japonesa depois da guerra, né, com reforma curricular, novas maneiras de fazer a educação japonesa que estava fervendo depois da guerra. Então, eu participei da renovação da escola fundamental do Japão, pós-guerra. E eu fui muito feliz. E quando eu cheguei aqui no Brasil, trazido por meus pais, eu cheguei num país onde eu não sabia falar português. Então, eu precisei ser alfabetizada e começar desde o zero, porque eu não sabia mesmo nada de português. Mas nesta batalha, este desafio para a sobrevivência na escola, eu descobri também a alegria de que todo o conhecimento de matemática que eu tinha trazido era perfeitamente válido. E para mim, a resolução de problemas de matemática, para mim era uma alegria, porque os problemas de matemática tinham enunciado. E no enunciado eu enriquecia o meu vocabulário, e o contexto, e o que eu tinha que resolver. Então, ao mesmo tempo que fazia matemática, o pensamento matemático, ia aprendendo a falar a língua portuguesa, aumentando o vocabulário. Então, essa relação entre a língua falada de comunicação, juntamente com as técnicas da matemática, é uma coisa que me acompanha desde essa idade. Então, isso é uma coisa que eu descobri depois na minha vida profissional de ser professor, que para você ensinar matemática, a profissão de professor de matemática, além de ser matemático, você tem que comunicar resultados de matemática. Ou seja, a comunicação de matemática com linguagem correta é uma coisa que não pode estar separada da comunicação como pessoa e como a matemática. Então, dentro da matemática, existe a abstração que você vai internalizando cada vez mais para você. Então, no seu mundo de matemática, a linguagem abstrata. Mas, por outro lado, para você explicar a matemática para os outros, você tem que saber falar a matemática correta. Então, essa é uma coisa que é uma das maravilhas da matemática que eu venho falando, assim, ultimamente, para saber por que a matemática é difícil. Por que é tão difícil falar a matemática para os outros? Né? Então, esse é uma coisa muito importante. E a professora tem algum hobby que você gosta de fazer? Eu gosto muito de música. Né? Então, eu gosto, quando eu era pequena, fui estudar música, mas também eu sabia que eu não seria música profissional. Então, juntamente com a música sempre me acompanhou na minha infância, na minha adolescência, mas eu gosto muito de música clássica e depois de adulto eu descobri a paixão pela ópera e a música cantada, porque a ópera tem a música cantada, falada, encenada, então é uma expressão artística da mais alta complexidade que traz a humanidade, o ser humano, o pensamento humano, o coração, pensamento, através das poesias, através das suas líricas, né? Através da música que vai diretamente no coração. Então, a linguagem emocional que a música traz, para mim é muito cara. Então, esse é um dos meus hobbies. Eu gosto muito de ouvir a música clássica e também a música de ópera. E você tem alguma música favorita? Sim. Bom, uma das músicas favoritas para mim é a Sonata ao Luar do Beethoven. É uma das, não é a única favorita, mas é uma música que a gente não deixa de chorar toda vez, né? De admirar a música.
a professora contou como que foi na infância dela, aprendendo com a escola japonesa, mas quando foi em específico que você começou a se interessar por matemática? Bom, então, essa é uma pergunta boa, porque a primeira descoberta de que a matemática era uma linguagem que já vinha trazendo da alfabetização numérica, né, que eu vivenciei no Japão, e quando cheguei aqui no Brasil, sem falar nada de português, eu sabia o senso numérico, resolver as operações. Então, a linguagem simbólica da matemática eu dominava completamente. Então, a linguagem falada da matemática é que me acompanhou para descobrir o significado de que a matemática é feito de representação simbólica, mas também de representação de ideias. Então, isso depois de anos da minha profissão, que nessa década principalmente, nós falamos muito de pensamento matemático, Base Nacional Comum Curricular para formação de professores. A gente tem que quebrar o paradigma de formação de professores, que o professor é aquele que ensina como se faz, que é a pergunta que todos fazem, não é? A senhora é professora de matemática, então como que faz esse problema? Como é que calcula isso? Esse como é a terceira pergunta que a gente deve fazer. Primeira coisa que você tem que aprender quando você trabalha com a matemática, o que é isso na matemática? Para que você está querendo saber sobre esse conceito de matemática? Né? E para quem você está querendo transmitir esse conceito de matemática? Se é para você, é abstração interna. Mas se você quer ensinar, você tem que ensinar para quem ainda não sabe. Então, o que, para quem está relacionado com o como. Então, nas minhas orientações para professores, eu ensino que você não é professor que vai na lousa e mostra, vamos calcular esta operação. Não tem sentido nenhum. Você não consegue encantar aluno nenhum com o que é matemática, ensinando como calcular uma operação. Né? Por quê? Porque o que? O que é essa operação? Por que você está ensinando essa operação? Para quem? Por que você está fazendo? Isso não, se não souber responder a isso, não tem sentido ensinar o como. Ainda mais no século XXI, com o advento da tecnologia, que nós temos tantas outras ferramentas e descobrimos tantas maneiras diferentes de metodologias ativas e metodologias lúdicas e metodologias manipulativas, são todas metodologias, não é o quê. O que é o conhecimento puro de matemática que tem que estar sustentando as metodologias. As metodologias por si, você pode pesquisar como um pesquisador das metodologias. Mas enquanto você não souber em que você vai usar essa metodologia, e por quê, e para quem, o ensino de alguma coisa não se realiza. Não é? Então, esse ponto tem que estar bem claro, que na Base Nacional Comum Curricular, nós temos os conteúdos que precisamos ensinar. Mas falar o nome dos conteúdos e pensar, essa matéria eu aprendi na escola, fiz a licenciatura, fiz o bacharelado, eu sei fazer isso. Mas o fato de você saber fazer não faz de você uma pessoa hábil para transmitir para os alunos, não é verdade? Você não pode ensinar a matemática que você aprendeu na faculdade para um menino de 5, 6 anos. Não faz sentido nenhum, porque o mundo da criança de 5, 6 anos tem a matemática do mundo da criança de 5, 6 anos. E a matemática está lá. Então, eu vejo programas que falam, matemática está em toda parte. Claro que está. Né? Mas falar isso, então onde está? O que está? Por que está? E por que falar disso da matemática é interessante? Depende do contexto, depende do momento, não é verdade? Então, eu acho que o pensamento matemático, que é advogado desde os parâmetros curriculares nacionais e que está na base base do currículo, faz parte do que os alunos de licenciatura, do bacharelado, nos 4 anos da faculdade, precisam vivenciar para entender qual é a matemática para se tornar um matemático profissional. Né? A forma com qual a professora falou que influenciou em aprender a linguagem e tudo isso, o
curso de matemática foi o primeiro curso que a senhora se interessou em fazer numa graduação? Exatamente. Então, eu tive muita dificuldade, obviamente, de comunicação quando cheguei, porque eu não sabia falar. Então, para aprender a falar português e fazer as amizades, então, estudei muito, batalhei muito. E quando eu tinha 10, 11 anos, mais ou menos, meus professores já me indicavam para explicar a matemática para os meus coleguinhas que tinham dificuldade. Então, eu aprendi a falar português explicando para meus coleguinhas a matemática. Então, quando eu tinha 12, 13 anos, não exatamente em matemática, mas eu sabia que eu queria ser professora, porque eu gostava de explicar a matemática, porque ao explicar a matemática, eu sentia que eu estava aprendendo mais a matemática. Eu entendia melhor a matemática ao explicar para os outros. Então, olha que professor é uma profissão privilegiada, que quanto mais você ensina, mais você aprende sobre aquilo que está ensinando. Porque se bastasse só treinar, falar uma vez, então deixa tudo gravado, a inteligência artificial, robô, vídeo, deixa os outros falarem, não é? Agora, qual é o papel do professor, o ser humano, que está rosto a rosto, cara a cara com a criança e consegue transmitir na alma da criança um pensamento que está fazendo sentido? Esse é uma alegria, é uma emoção que só os professores podem sentir. Entende? Então, para mim, quando eu tinha 12, 13 anos, eu já sabia que eu queria ser professor. Então, quando eu fui escolher o vestibular para fazer, eu escolhi matemática. E meu pai falou assim, mas não tem outras profissões que podem dar mais dinheiro, né? Uma engenharia, medicina, computação, que estava começando a ficar na moda, né? Que uma pessoa que sabe computação ganha mais do que o professor de matemática. Eu falei assim, não, pai, eu gosto de matemática. Então, matemática sempre foi a minha paixão, paixão mesmo. Mas veja que esse relacionamento da matemática com esse componente linguístico, né? Tem matemática como uma linguagem de comunicação numérica, quantitativa, de formas de interpretar, de fazer a modelagem dos problemas da natureza e do mundo que nos cerca, através das equações, das simbologias da matemática. Essa relação inquebrantável entre a linguagem da matemática e o conteúdo de matemática me fez também aprender o japonês. Porque como eu saí do Japão, eu não tinha mais contato com o japonês. Mas meus pais trouxeram baús e baús de livros infanto-juvenis e literatura e outros livros e mandava trazer mensalmente publicações do Japão que vinham. Naquele tempo não tinha essas coisas da internet, então vinha os livros, né, revistas, as publicações, tudo assim, chegava em pacotes na minha casa. E eu, assim, devorava avidamente. E eu estudei usando os livros didáticos de japonês do 1º ao 6º ano do ensino fundamental, depois do Fundamental 2, eu ia estudando os livros. Então, eu estudei praticamente o japonês sozinha. E ao estudar o japonês sozinho, porque eu morava num lugar aqui no interior de São Paulo que não tinha professor de japonês, não tinha escola de japonês, não tinha kaikan, os clubes de japonês, não tinha famílias de japonês. Aliás, na minha cidade, assim, praticamente era só a minha família e nós conversávamos em japonês dentro de casa. Aí, ao quebrar a gramática do japonês, eu fazia paralelo na minha cabeça com a gramática da matemática. Então, eu entendia perfeitamente aquela história de definição, os conceitos, construir e fazer a dedução, a indução. E eu ia aprendendo assim, quase que instintivamente, como se fosse uma linguagem mesmo, né? Linguagem da aprendizagem. Então, para mim, assim, matemática assim, fez parte da minha vida fez parte da minha vida. E como que foi o processo de graduação da professora? Onde que foi? Você teve alguma dificuldade na graduação em si, por conta da linguagem e essas coisas? Bom, quando eu entrei na universidade, eu fiz a minha graduação e meus cursos de pós-graduação da Unicamp.
Eu sou a primeira turma de licenciatura da Unicamp. Eu faço primeira turma em várias coisas. Mas então, quando eu entrei na Unicamp, eu entrei no curso que chamava-se Curso de Matemática. Eu falei, esse é o curso. E pensei, eu juro que eu vou ficar bravo com meus professores se começar a ensinar o que eu matei de estudar para vestibular, não é? Que eu não vim aqui para estudar matemática que eu já sei. Eu quero aprender a matemática que eu não sei. É matemática do ensino superior. E quando entrei no primeiro ano, aí já tinha cálculo diferencial integral, tinha geometria analítica, não é? Então, eu falei, então essa é a matemática, né? Vamos lá. Então, estudei bastante matemática e fiz o primeiro, segundo ano, então fiz o cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, equações diferenciais, séries, etc e tal, tudo. Estava estudando. E gostando de matemática. Aí, quando chegou no final do segundo, entrando no terceiro ano, os meus colegas do curso de matemática, Eurico, você sabia que você não pode dar aula? Você não vai poder dar aula? Eu falei, por quê? O que estou fazendo aqui? Depois de 4 anos, eu quero tirar meu diploma e ser professora e continuar estudando matemática. Eu falei, não, você está fazendo bacharelado. Eu falei, quê? Eu nunca ouvi falar. Quando eu fiz a matrícula, estava lá, curso de matemática. Então, estava o currículo, os créditos que tinha que fazer, eu me matriculava, tinha aqueles códigos MA, não sei o quê, eu matriculava, tinha os créditos, estava indo. Eu falei, o que estou fazendo aqui? Né? Estou aprendendo matemática, mas por que não me dão um diploma? Não, aí que nós despertamos, fomos chamar o coordenador do curso para aprender o que é a diferença entre bacharelado e licenciatura. E fala, de fato, nós não temos o curso de licenciatura, porque quando vocês entraram, a Faculdade de Educação da Unicamp estava sendo montada. Então, não tinha os cursos de psicologia da aprendizagem, da didática, as estruturas do sistema educacional, essas coisas que deveriam fazer parte do currículo que já estava estabelecido pelo Ministério da Educação. Que sem esse, você não consegue pegar um diploma homologado pelo Ministério da Educação para ser professor. Falei assim, não pode ser. Nós fomos falar com o diretor do instituto lá, falou assim, nós não queremos fazer. Então, foi batalhado, e nós fizemos, a Unicamp fez um acordo com a PUC, com a Pontifícia Universidade Católica, que não tinha curso de bacharelado, só tinha curso de licenciatura. Então, houve um acordo da Unicamp com a PUC para que algumas disciplinas fossem dadas pelos professores da PUC, enquanto a Faculdade de Educação da Unicamp ia sendo montada, tá certo? E sendo oferecido para obter os créditos. Então, eu demorei 1 ano a mais, quer dizer, eu formei licenciatura em 5 anos, porque quando nós terminamos o 4º ano, não tinha terminado todos os créditos de licenciatura. Então, eu comecei o mestrado em matemática, juntamente para terminar o curso de licenciatura. Né? Então, de certa forma, eu consegui o diploma de mestrado antes mesmo de conseguir o diploma de licenciatura, e eu sou a primeira turma. Foi graças à batalha da minha turma que nós conseguimos a licenciatura em matemática na Unicamp. Não é? Tá? Falando um pouco mais sobre sua jornada acadêmica, teve alguma pessoa que você mais se inspirou, alguém que tenha impactado bastante na sua jornada? Então, eu tive muita sorte, né, de entrar assim, bem no começo dos cursos de matemática da Unicamp, e nós entramos em 30, e no tempo regulamentar se formaram só 2 pessoas, eu e mais um colega. E no mesmo ano, se formou, no ano que terminei o bacharelado, se formaram mais 2 pessoas que estavam atrasadas no currículo, então nós formamos em 4. Então, assim, nós tínhamos uma relação muito perto com os professores. Então, a turma era pequena, né? Então, nós tínhamos uma oportunidade assim para estudar juntos, né? Por exemplo. Então, naquele tempo, não tinha uma ideia muito clara do que era a licenciatura. Se fala até hoje
que a licenciatura era primeiro fazer bacharelado e depois completava com a disciplina de estágio, psicologia, didática. Então não existia uma compreensão de como a didática da matemática deveria estar fundamentada nas teorias de ensino e aprendizagem, mas também fundamentada nos conhecimentos de matemática, conteúdo. Então, conteúdo, as metodologias pedagógicas e formar a didática da matemática era um conceito meio um pouquinho atrasado ainda naquela época, não é verdade? Então, praticamente a minha graduação foi para formar solidamente em matemática, enquanto ia fazer os créditos para legalmente conseguir o diploma, que era meu direito, não é? Então, exatamente, depois de ter o diploma de licenciatura, quando houve o concurso do professor de Estado, a minha turma inteira foi prestar concurso, né, para conseguir a vaga na rede estadual e tudo. Mas isso daí é outra história. Mas, por causa dessa relação com os professores, eu tenho amizade com os professores que foram meus professores de graduação até hoje, né? Então, eles também estavam batalhando para aprender a matemática mais moderna, né? Que vinha chegando. Naquele tempo não existia internet. Quando a gente fazia pesquisa, a gente tinha que ir na biblioteca, pesquisar as publicações, descobrir as linhas de pesquisa e tudo, né? Então, eu fiz um curso de graduação muito sólida, tá certo? E eu pensava que eu gostava de álgebra, então eu ia ser algebrista. Eu pensei que fosse algebrista. Mas minha iniciação científica foi em análise funcional. Então, porque o professor que estava disponível para encontrar a bolsa de iniciação científica do CNPq, e eu consegui a bolsa de iniciação científica do CNPq, e fazer, ele era analista, e ele me deu tópicos de análise funcional. Vamos lá, eu gosto de matemática, então eu fiz análise funcional. Mas eu fiz topologia, fiz geometria diferencial, fiz todas essas coisas dentro da graduação. Então, quando eu fui para o mestrado, eu descobri a topologia. Então, no último ano, eu descobri a topologia. Então, em vez de fazer álgebra, eu fiz comecei o mestrado em topologia algébrica. Aí, no meu projeto de mestrado de topologia algébrica, eu tive contato com técnicas de topologia diferencial dentro do tema da minha dissertação de mestrado. Aí eu falei assim, nossa, a matemática não é topologia, não é álgebra, não é análise. Não, é tudo uma linguagem só que a gente vai descobrindo essas conexões. E fiquei apaixonada, né? Cada vez mais apaixonada pela matemática. E quando estava para terminar o meu mestrado, então a minha dissertação estava em topologia algébrica juntamente com a topologia diferencial. E aí chegou um professor bem novo no Instituto de Matemática lá da Unicamp, que ele é professor italiano, que tinha tirado doutoramento em Chicago, com um dos tops de geometria na época, e ele tinha sido contratado, juntamente com outro colega seu, que também terminou o PhD, né, o doutorado em Chicago, e ele chegou na Unicamp. E este professor marcou a minha vida, quer dizer, mudou mesmo, que ele me mostrou uma linha de pesquisa de geometria diferencial, que era geometria diferencial com topologia. E na época, a linha de pesquisa no Brasil de geometria diferencial era muito mais com análise e nas superfícies mínimas. Você já deve ter assistido várias palestras aí de pessoas, né? E, assim, praticamente as pesquisas de geometria diferencial no Brasil eram sobre a geometria diferencial com superfícies mínimas e subvariedades, com as técnicas de análise da geometria diferencial. Que, como o nome diz, era geometria com técnicas de cálculo diferencial integral, né? Então, geometria com diferenciabilidade. E esse professor chegou e ele mostrou um campo assim, que abriu os olhos para você. É isso que eu estava procurando, é isso que eu quero. Então, eu e a outra minha colega, nós fomos as duas primeiras, digamos, as filhas acadêmicas para montar essa nova linha. Então, eu tive muita sorte de
Senão, eu teria feito doutorado, obviamente, em qualquer área que tivesse orientação. Mas esse orientador, para mim, foi assim um diferencial, assim, abriu. E ele tinha, como ele era italiano, ele tinha uma visão da matemática assim, muito ampla. Então, ele mostrou para mim a beleza da matemática. Além da técnica, que nós precisamos batalhar, que é difícil mesmo, né? Ele mostrou assim os horizontes para onde poderia ser a beleza da matemática como um todo, né? Então eu me sinto muito privilegiada e eu sou eternamente grata a esse professor. Então ele marcou mesmo a minha vida, né? Nossa, que legal. E assim, sobre o seu jeito de ensinar, você acha que ele mudou muito durante toda a sua... Nossa, que pergunta boa. Então, eu vim depois que eu estava fazendo doutorado, começando o doutorado, quando eu consegui ser selecionada para a vaga aqui na Universidade Federal. Então, naquele tempo, hoje em dia, é muito difícil você abrir uma vaga num departamento de matemática que tem linhas de pesquisa e pós-graduação, uma pessoa que não tenha curso de doutorado, né? Então, naquele tempo, precisava de mão de obra qualificada. E na cidade de São Carlos, praticamente não tinha quem fizesse geometria diferencial. Então, a Universidade Federal, que estava em ampliação, certo? Para a sua departamentalização, estava buscando professores que tivessem uma capacitação em várias outras. Então, o departamento de matemática tinha duas linhas muito fortes: equações diferenciais, tanto ordinárias, parciais e funcionais, mas também topologia. Topologia algébrica tinha um grupo muito forte aqui no Instituto aqui da USP, que tinha professores excelentes na área da topologia algébrica e topologia diferencial. Mas não tinha geometria diferencial. Então, eu era uma das poucas que tinha conhecimento de geometria diferencial, ainda da ponta, né, de conhecimento de ponta, disponível com título de mestre já pronto e fazendo um curso de doutorado. Então, eu consegui vir aqui. Então, eu fiz o doutorado trabalhando já, né? Então, a minha primeira aula, eu fui contratada, fui dar a minha primeira aula, foi lá, atualmente, sabe daquele lugar onde tem a moradia lá embaixo, lá no AT, não sei o quê, né? AT1? AT1, isso. Lá tinha 2 auditórios. Auditórios tinha uns 200 e tantos, né? E na minha sala tinha 120 matriculados. Né? Aí eu cheguei, jovenzinha, tudo, preparei a aula, tudo. Eu fui lá, professora, fala mais alto! Eu era tímida, começando, daí eu falei, bom dia, eu sou a professora Yuriko, fala mais alto! 120 alunos encheram. E tinha pessoas que tinham levado reprovação umas 3 ou 4 vezes no curso de geometria analítica ou cálculo 1, alguma coisa assim. Então, tinha alunos que até eram mais velhos do que eu, né? Tinha mais idade do que eu, mesma idade minha. Então, eu falei assim, bom, quem manda aqui sou eu, né? Quer dizer, quem tem autoridade aqui sou eu. Então, assim, eu não fiquei intimidada, não. Eu dei minha aula, etc e tal, tudo. Mas eu sempre pensei assim, eu estou dando aula para quem? Então, esse para quem sempre me acompanhou. Porque eu conheço muitas pessoas que preparam aula, mas na verdade está preparando a aula para si. Quer dizer, escreve, eu sei isso. Você, olha, eu expliquei direitinho. Mas você explicou direitinho, você está falando para você. O aluno está na sua frente. É a mesma coisa, né? De um professor que vai na sala de aula do 7º, 8º ano, dá as costas para o aluno, escreve tudo na lousa. E o bom aluno é aquele que copia tudo da lousa e está em silêncio, né? E hoje em dia que tem o PowerPoint, se você colocar, você não precisa ficar escrevendo na lousa, não é verdade? Mas então, o que é dar aula? Então, isso é uma coisa assim que sempre me acompanhou. Então, ao mesmo tempo que eu fazia pesquisa em matemática, quando eu entrava na sala de aula, eu sabia que eu era professora. Então, eu começava a pensar, assim, desde cedo na minha carreira, o que eu estou fazendo? Qual é o meu papel
na universidade? Que profissional sou eu? Quem sou eu? Eu sou pesquisadora? Com certeza. Eu tinha plano de pesquisa, estava fazendo doutorado, eu tinha professores de doutorado, eu tinha que estudar como aluna para aprender mais matemática na minha linha de pesquisa. Mas tem a parte de ensino. A parte de ensino é quando eu vou para a sala de aula para dar aula de uma coisa que eu domino enquanto conteúdo, mas eu tenho que aprender a transmitir para aquela classe. E, gradativamente, percebi. Se eu estou dando aula de uma certa álgebra linear, ou cálculo 2, por exemplo, quem está na minha frente é turma de matemática, ou é turma de física, ou é turma de estatística, ou é turma de computação, ou é turma de engenharia, mas é engenharia civil, ou é engenharia química, ou é engenharia de materiais. Dependendo do profissional que está se formando na minha frente, eu tenho que fornecer as ferramentas de matemática, o conhecimento de matemática para ele ser profissional lá no campo dele. Não é eu dar a minha aula e você se vira, entende? Então, esse tipo de consciência eu sempre tive. Então, eu sempre preparava a aula conhecendo para quem estava dando aula. Então, esse é meu princípio de ser professor, né? E, por outro lado, existia uma coisa que sempre falou, pesquisa, ensino e extensão, né? E essa palavra extensão, por muito tempo, até agora, na verdade, tem muita gente que não sabe exatamente o que é extensão, né? Hoje em dia, nós temos uma riqueza de atividades na universidade. Por exemplo, muitos projetos que o PET faz, por exemplo, é extensão, né? Quando vocês são voluntários para ajudar na UBMEP, na Semana da Matemática, organizar as palestras e tudo mais, isso daí é uma consciência, um reconhecimento de que você é mais do que aluno, tá certo? Vocês não são profissionais ainda, mas vocês estão sendo matemáticos, vocês estão se educando para comunicar com a sociedade. Você é algo mais do que ser simplesmente aluno e tirar nota. Porque se você for somente aluno, você não é universitário. Essa palavra universidade significa que é a universalidade de conhecimentos. Então, a vida universitária é uma coisa riquíssima para um jovem dos seus 18 até os 25, 26 anos, vivenciar esses anos de ouro da universidade para se tornar cidadãos, gente, e descobrir o seu próprio talento, né? Sua própria vocação, não é verdade? Então, as atividades de extensão dentro da universidade é uma coisa que somente a universidade pode fornecer. Não uma escola que o aluno vai somente para assistir a aula, conseguiu os créditos, comprou seu diploma, ou pagou, ou não pagou, ou seja lá. Você recebeu o diploma, mas você não recebeu nada além do seu diploma. Você só foi aluno, não é? Agora, quando você é aluno, você começa sendo monitor, você começa sendo estagiário, você começa sendo tutor. Em outras atividades, você enriquece e você cresce como um profissional, como pessoa, entende? Você entende melhor o mundo que nos cerca, certo? Porque o mundo, quando você sai da universidade, você não volta mais. Quando você volta como aluno de pós-graduação, ou talvez como pesquisador, talvez como professor. Mas aqueles anos de ouro de você estar na universidade, você tem essas dimensões mais humanas para você, né? Você descobrir quem você é. E aí eu pensei, o que é atividade de extensão? Eu já sou pesquisadora, tá, muito bem, já sou professora, mas a universidade é o lugar onde você produz conhecimentos, né? Você produz vários conhecimentos. Conhecimento, claro, o curso de matemática produz muitos conhecimentos de matemática, mas a vida universitária oferece outros tipos de aprendizagem. Aí, como é que a sociedade vai reconhecer o papel da universidade? Então, tem que haver uma ponte entre o que a universidade faz. Aquele pessoal lá da universidade está fazendo pesquisa que eu não sei para que serve. Não é verdade? Por quê? Porque é como se fosse um castelo, você não percebe o que está acontecendo na universidade.
Então, não adianta você falar, olha, na universidade nós fazemos pesquisa disso. Se você não mostrar para que essa pesquisa serve de útil para a sociedade fala assim, bom, não entendi nada do que você falou. Não é verdade? Né? Assim, olha, eu demonstrei esse teorema. Você não vai explicar a demonstração do teorema para todo cidadão que você encontra. Mas o valor da demonstração do teorema é importante? Claro que é. A matemática existe para você descobrir novas fronteiras de conhecimento. E para validar aquele conhecimento, você precisa validar através de demonstração rigorosa, científica, e publicar, e ser reconhecida, porque em cima do conhecimento de matemática consolidado é que sustenta a base de todo outro conhecimento científico. Né? Hoje em dia existe aquela palavra STEM, né? Ciência, tecnologia, educação, matemática, que mostra, mas a linguagem que une todas essas outras aplicações é a matemática. Né? Então, existe a matemática profissional, existem os profissionais das outras ciências, mas existem aqueles que comunicam esses avanços da ciência e do conhecimento para a sociedade. Esse é o papel de extensão. Primeiro curso de extensão universitária do Departamento de Matemática, eu fiz parte, eu não era ainda doutora, tinha um doutor que era meu colega, e a professora Yolanda, a coautora, ela era assim, eu sou mais velha do que ela é da outra geração, né? Ela também estava junto, nós três fizemos o primeiro curso de extensão universitária. Aí, qual o primeiro curso de extensão universitária? Aproveitar, fazer a modelagem, essas coisas, não. A coisa mais próxima para nós eram os professores do ensino médio que estavam em dificuldade de modernizar conhecimentos e tudo mais. Então, o primeiro curso que nós fizemos era a geometria através de transformações. Porque o pessoal achava que geometria, somente com geometria de Euclides, axioma, demonstração, lema e tudo, estava muito árido. Né? Como é que isso poderia ser vivida pelo currículo do ensino fundamental? E tinha muitos professores que não sabiam ensinar ou pensar em geometria que não fosse isso que estivesse assim, né? Quadrado é quadrado, retângulo é retângulo, triângulo é triângulo, só aquelas terminologias, isso, cálculo de área, essas coisas assim. Tem muita gente que tem dificuldade de geometria. Enquanto que a geometria através de transformações, que é uma geometria, uma maneira de pensar a geometria, através da álgebra, que foi do Felix Klein, do século XVIII, século XIX, aliás, do século XIX, antes mesmo do século XX, não estava chegando nas escolas. Então, nós fizemos o primeiro projeto de extensão universitária. E desde então também, por exemplo, o professor Salvador, ele veio a acrescentar a nossa equipe de professores no final do século XX, né? No final dos 1995, 96, ele chegou. E com ele, o professor Roberto e muitos outros professores do nosso grupo, nós fazíamos o projeto de extensão universitária para modernizar os currículos de ensino fundamental e médio. E para isso, precisa modernizar o currículo do nosso curso de licenciatura. Porque quem é que vai modernizar? Não somos nós, porque nós não somos professores do ensino médio. Então, nós vamos para o ensino médio formar professores que ainda estão com a cabeça de bacharelado e vão jogar para o ensino fundamental e médio e pedir para eles modernizar. Como que pode? Então, nós precisamos reformar o currículo. Um currículo mais objetivo, de acordo com a necessidade que o ensino fundamental e médio tem. Então, essa mudança nós fizemos a partir de 96 até 2004, mais ou menos. Deu mais uns 2 ciclos de 4 anos, né? Para testar, para modernizar o currículo, entende? Então, o currículo do Departamento de Matemática era considerado quase que um modelo de como fazer a modernização, de pensar o currículo de formação de professor de forma diferente, né? Então, assim, nos anos 2000, eu introduzi a informática aplicada ao ensino,
porque era a hora que estava chegando um monte de softwares e o uso de tecnologia, né? E muitos cursos de informática no ensino era curso de treinamento de uso de software. E eu nunca pensei em introduzir o software e a tecnologia no curso de licenciatura que fosse treinamento. Porque treinar, usar a máquina, os jovens do século XX, a geração Z, já nasce assim, já com o dedinho aí, tudo prontinho para apertar os botões, tudo. Então, não é para ensinar a usar a máquina, mas ensinar para ensinar o quê, por quê, para quê, certo? Então, esses fundamentos que me ajudaram a crescer dentro da minha profissão, estava sempre pronto para enfrentar os desafios que me vinham. Então, desde os anos 2000, já se passaram 24 anos, né? Nós estamos em 2024. Então, muita coisa aconteceu. Mas esses fundamentos, eu vejo que não é uma coisa atemporal, ultrapassa o tempo, né? Que em cima desses princípios, a gente enfrenta o desafio para o futuro que ainda nós podemos construir. Nós não podemos construir currículo olhando para o que foi feito. Nós temos que olhar para o que foi feito para mudar o presente, visando a melhoria para o futuro. Então, o que assim, eu comecei contando dos meus estudos de matemática, né? Desde meus 7, 8 anos de idade, tudo. Mas assim, eu acho que assim, existe uma certa coerência, um fio condutor na minha vida profissional e pessoal também, né? E falando um pouco sobre essa carreira como estudante, você tem alguma história que você queira trazer assim para o pessoal? Eu queria dizer assim, é uma história assim que me marcou, que foi o seguinte, que eu acho que um professor, quando ensina, não porque está ensinando, porque foi dar aula, mas está ensinando, sabendo o que está querendo fazer, você transmite paixão, quer dizer, emoção. Porque eu já tive casos de alunos que foram reprovados. Eu falei assim, professora, a senhora me reprovou? Não deu. Né? Não tem que dar uma prova substitutiva, dá uma meio pontinho aqui a mais, tudo, né? Aquela choradeira, etc e tal, tudo, né? Aí eu falava assim, olha, se faltou, é porque faltou. Né? Eu fui coerente com a avaliação. Não é por causa que você acertou essa questão que você ganhou o direito de passar. Eu estou olhando você pelo que você rendeu durante o curso. Então, no nosso curso, existe o conteúdo, tem a ementa, tem um objetivo lá, tem um objetivo geral e específico. Você não cumpriu. Então, se faltou, se você... aqui a nota para passar é 6. E você não conseguiu chegar a 6. 6 é nota mínima, porque faltou 40% para você, né? Isso não é nota 10. Você tirou 4,5 e você está querendo que eu dê 1,5 ponto em cima do quê? Para você ser reprovada agora no próximo curso, porque está faltando alguma coisa. Né? Se você fizer de novo esse curso, se tiver aproveitado esses 4,5, você não vai começar do zero. Você vai começar com um certo V0, em que talvez o que você não conseguiu aprender dessa vez comigo começa a fazer sentido e você aprende de vez. Porque o que você aprendeu aqui não é que vai ser exigido que você cante esse exercício na sua vida profissional. Vai te dar base para você ser um bom profissional. O que você resolveu nessa prova não vai cair nunca mais na sua prova, na sua vida. Né? Meu filho falava, mãe, eu fiz tanto forma de Bhaskara, mas nunca ninguém precisou de forma de Bhaskara na minha vida. Na minha vida de engenheiro, eu precisei saber resolver problemas usando os conhecimentos. Né? Não é calcular raiz do segundo grau que vai te dar o salário de engenheiro, não é verdade? Então, eu falava assim, então é melhor você ser reprovado com 4,5 comigo do que você ter desistido na primeira prova e sempre começar do zero. Na próxima vez, você vai começar do zero.
na próxima vez você não vai começar do zero, não. Até aqui você aprendeu. Né? Aí, uma vez um aluno chegou para mim e falou assim, olha, eu reprovei, e eu não vim aqui para chorar nota para a senhora, porque eu sei que não adianta chorar nota com a senhora, que a senhora não dá. A senhora já é famosa por causa disso. Né? Mas eu vim falar que é melhor ser reprovada pela senhora do que ser reprovada por outro que não deu essa base. Né? Então, assim, ser reconhecida de que ele aceita a reprovação, mas desde que tenha sido comigo, foi como se fosse um elogio para mim. Né? Que ele reconhece de que faltou para ele. E outra coisa, assim, de que ensinar com essa convicção, com essa dedicação faz diferença, é que o aluno chegou para mim e falou assim, professora, eu fui reprovada. Mas do jeito que a senhora gosta de dar aula, essa coisa só pode ser muito bom. Então, eu vou fazer de novo com outra vontade. Então, esse também foi um outro elogio. E outra coisa que me marcou muito é que tinha uma época que o diretório de estudantes vivia fazendo greve. Cada pouco parava, porque o preço do bandejão subiu R$1 ou 50 centavos ou alguma coisa assim. Nossa, parava o campus inteiro. Né? E o pessoal passava com um megafone chamando o pessoal para a assembleia para entrar em greve tudo. E vieram berrar no prédio. Aí eu falei para o pessoal assim, eu não vou dar falta nessa aula, quem estiver disposto pode ir para a assembleia. Ninguém saiu. Eu falei assim, não, professora, pode continuar. Eu falei assim, mas a assembleia está lá e tem gente berrando lá. Deixa eles berrarem, nós queremos a aula. Então, isso foi assim, um reconhecimento. Eles falaram assim, queremos a sua aula. Nós não queremos. Depois que terminar, nós vamos na assembleia. Mas nós não vamos sair. Né? E continuei dando aula. Aí, o que aconteceu? Ficou aquele silêncio aqui na área norte, né? Eu estava dando aula. No prédio inteiro, a minha sala era a única que estava tendo aula. Né? Eu estava dando aula. E a assembleia estava acontecendo lá no ginásio de esportes, lá embaixo. Aí, daí a pouco, chegou um pessoal na janela, tá certo? E os presidentes do diretório, os diretores lá, chegaram para mim e pediram licença para a minha aula. Entraram lá e falaram, pessoal, vocês são a única classe que continua em aula, tá certo? Nós viemos pedir a licença para a professora que vocês... Mas vocês não estão em assembleia? Ninguém pediu para vocês virem aqui, né? Então eu fiquei famosa como sendo a professora que parou a assembleia, porque a minha aula, a minha classe era a única que tinha. Aí eu falei assim, vocês podem seguir os colegas e saírem. Né? E os alunos falam assim, não vamos sair, nós queremos terminar a aula. Então isso assim foi um reconhecimento assim que é um prêmio maior do que qualquer coisa, que eles deram valor para a aula que eu estava dando, era cálculo 2, eu acho, cálculo de várias variáveis, né? Tá? Que era a minha aula. Aí pediram, pessoal, pode sair? Os alunos falaram assim, olha, nós vamos, mas vamos embora que estão atrapalhando a aula da professora. Então essa é uma história assim que marcou para mim, sabe? Eu fiquei famosa, eu sou a professora que parou uma assembleia inteira, que subiram todos para ver, para tirar os meus alunos da classe. Você não tira os alunos, mas pode tirar se quiser, se quem quiser ir, pode ir. Mas ninguém saiu. Não é uma história bonita? A professora conta que ela já participou de vários programas, vários projetos dentro da graduação, pós-graduação e na vida como professora acadêmica. Dentre todos esses projetos que a professora participou, qual que é o que você tem mais apreço, que você, tipo, fala, tá, esse é o meu projeto favorito, nisso que eu me encontrei mais, isso que causou um impacto mais positivo, que eu achei que tive mais êxito? Qual que é o projeto que a professora se entende como o preferido? Olha, então, eu já fui coordenador do curso de pós-graduação, tá certo? De matemática, batalhei bastante, consegui
elevar a pontuação do nosso programa no primeiro nível da CAPES, subir para conseguir mais verbas, mais bolsas e tudo mais. Eu trabalhei também para a pró-reitoria de pós-graduação, da pró-reitoria, para os cursos na coordenadoria dos cursos de pós-graduação. Então, trabalhei bastante para coordenar, para sustentar mesmo a pesquisa da Universidade Federal, né, de São Carlos. Mas depois, na virada para o século XXI, eu comecei a sentir mesmo, com esse negócio de informática no ensino, reforma de currículo, para a formação mesmo de professores, visando essa mudança, quer dizer, o paradigma do ensino de matemática tinha que ser mudado, né? Então, para formar novas gerações, eu precisava dedicar mais à formação de professores, para separar de vez de que curso de licenciatura não é para quem não consegue fazer bacharelado, não é aquele que não consegue fazer topologia, que foi reprovado no curso de análise, é um outro curso. É um curso voltado para um profissional de mais alta qualidade para ser professor, para mudar o quadro da educação básica do Brasil. Enquanto que o bacharelado é de mais alta qualidade para formar mestres e doutores em matemática, para prosseguir na carreira de matemática, para desbravar as fronteiras do conhecimento da matemática. Mas, por outro lado, também para eles serem os melhores professores dos cursos universitários. Enquanto que a licenciatura tem uma tarefa extraordinária de ser professor e influenciar a educação básica, né? Que são os jovens que vão entrar na universidade para se formar professor. Então, a profissão, o curso de licenciatura era muito importante. Então, resolvi me dedicar, quando me aposentei, eu vou me dedicar para os projetos de melhoria do curso de licenciatura. E nesse ponto, não era somente minha ideia, não. É um movimento assim, do país como um todo. O grupo de professores, liderado pelo professor Nelson Studert, do Departamento de Física, ele se aposentou, também saiu. Hoje ele é coordenador lá do ILUM, que está ligado ao curso de graduação do CNPEM, sabe, do síncroton, certo? Então tem o curso lá da mais alta categoria lá de ciência mesmo, lá então o professor Nelson Studert é lá. Mas na época, o Nelson Studert, eu e mais o grupo da matemática e o grupo da física, nós resolvemos juntar para montar um programa de pós-graduação de ensino em ciências exatas. Ou seja, ajudar os professores que já estão em exercício, que precisam alcançar essa atualização, essa revolução do ensino, né? Que o pessoal que está atualmente, por exemplo, daqui a 20 anos vocês serão professores. Se durante esses 20 anos vocês não tiverem feito os cursos de atualização, o conhecimento ficou parado nos 20 anos atrás, não é verdade? E mais o seu esforço. Só que eu, assim, durante toda a minha carreira, eu sempre estive assim, eu mantive meus princípios, mas sempre pesquisei para frente, para frente, para frente. Então eu tinha ideias corretas sobre as reformas curriculares necessárias para o século XXI. Então, a gente queria ajudar os professores que não tiveram essa oportunidade, mas que já fizeram o curso de licenciatura nos anos 80, anos 90, e entrar no século XXI com essas demandas de currículo novo, PCNs e tudo, eles nunca tinham ouvido falar disso, certo? Porque quando eles fizeram o curso de licenciatura, não tinha isso. E por que eles são exigidos a fazer uma coisa que nem o governo está oferecendo condições para fazer? A escola está preparada? Aí fala assim, não, a culpa é do professor. Mas é claro, as mudanças estão na mão do professor. Mas quem que está apoiando os professores para fazer essa mudança? Porque um professor sozinho, né? Em toda a guerra, você precisa ter o seu pelotão da frente, tem que ter o general, você tem que ter o sargento, você tem que ter né? Não é questão de militar, mas você tem que ter um plano, estratégia para não desperdiçar, porque senão vai cada um num canto e cada um morre sozinho, não é verdade? Porque está sozinho. Então você tem que montar um curso de formação de professores em nível de pós-graduação. Então foi um dos cursos, primeiros cursos reconhecidos pela CAPES,
Programa de Pós-Graduação em Ensino. É uma área nova da CAPES, tá certo? Então, nós montamos aqui, certo? De Ciências Exatas, e tinha professor de matemática, professor de matemática, certo? De física e de matemática. Então, por isso que eu estou falando que a primeira dissertação do Programa de Pós-Graduação em Matemática Pura fui eu que orientei, no tempo quando eu era coordenadora de tudo. Primeira dissertação de mestrado do curso de pós-graduação de ensino para professores, eu que orientei também, né? Então, assim, porque a gente tem que ir na frente para mostrar, porque só fala, mas não tem resultado, não dá, você tem que dar o exemplo. Então, e foi assim. Então, o nosso curso de pós-graduação já formou dezenas de professores mestres. É gota no oceano, mas a gente está fazendo essa nossa parte, né? Mas, assim, então, o curso de pós-graduação em ensino para professores é um dos projetos que, mesmo depois de aposentado, é onde eu coloco mais a minha energia. Por isso, você perguntou para mim se eu ia dar aula. Você não precisa mais de mim para dar aulas, né? Se for necessário, eu dou. Mas eu costumo dar aulas, mini-cursos, oficinas, cursos de capacitação, projetinhos, grupos de estudo para orientar, tá certo? E oriento dissertações de mestrado, certo? Para apoiar os professores. Então, eu faço pesquisa em formação de professores, certo? E tanto que esse trabalho que eu faço, que eu acho que é assim, eu trabalho na minha vida. Então, depois de aposentada, eu não preciso mais ir dar aula para 120 alunos e corrigir prova, uma pilha de prova, né? Eu falo 5,5, é 6, é 6,5, não preciso mais disso. Mas eu estou numa posição de que eu acho que eu sou mais útil trabalhando e orientando nesse nível para que mais professores possam ser ajudados na linha de frente nas escolas, tá certo? E com isso, uma coisa que me marcou, na época era o presidente da Sociedade Brasileira de Matemática, o professor Lucas Barbosa, um geômetra diferencial famosíssimo, lá da Universidade do Ceará, na época ele era presidente. Ele veio para mim, aqui em São Carlos, ele falou assim: Yuriko, eu gostaria que você representasse o Brasil, que existe um comitê internacional, que como se fosse Nações Unidas, então representantes de vários países para o ensino de matemática, que é uma comissão de ensino do União Matemática Internacional, aquele que reúne todos os matemáticos do mundo inteiro e outorga medalha Fields, que faz 4 anos, faz o Congresso Internacional de Matemática, né? E existe, então, uma subcomissão de ensino de matemática. E é como se fosse Nações Unidas, cada país manda o seu representante. E o Lucas Barbosa pediu para que eu fosse representante desse. E eu fui, por 4 anos, representante do Brasil nesse comitê internacional, tá certo? Representando o Brasil. Depois de 4 anos, me pediram para entrar numa chapa para a diretoria desse comitê internacional. E eu fui eleita 2 vezes. Então, eu trabalhei 8 anos nesse comitê internacional. Então, eu levei essas minhas ideias de formação de professores para a América Latina. Eu trabalho com o pessoal do Japão. Eu tenho colaboradores na Europa, certo? Então, assim, eu consegui, assim, me interagir e trazer esses conhecimentos também para poder contribuir mais para o Brasil, né? Então, quando você perguntou para mim o que é que é mais importante, são esses projetos. Que para eu poder contribuir para dar resultados, esses meus contatos que eu construí graças a toda essa minha carreira, e que eu acho que eu tenho que devolver, né? Devolver para os professores, para os alunos, né? Então, isso é muito importante para mim. E eu estou trabalhando. Então, o pessoal fala assim: Yuriko, você aposentou, então agora o que você faz? Eu trabalho mais do que nunca, porque eu estou trabalhando bastante mesmo, certo? Para que a gente possa finalizar, a professora demonstra a importância que é da licenciatura na vida dela, como ela influenciou, tanto no currículo acadêmico e tal. Se você pudesse passar uma mensagem para quem está no
caminho de se formar, para quem é licenciando, para quem está buscando ser um professor de matemática e tal, o que a professora passaria, tipo, de mais importante, de motivador, porque é um grupo que é muito, tipo, subestimado, assim, não dá a devida importância. Qual que é uma mensagem de motivação que a professora passaria? Eu gostaria de deixar a minha última mensagem de que a profissão de professor é uma profissão, assim, que tem missão. E a característica é que você tem que sempre saber que você deve saber mais. E a profissão de professor é que permite você aprender até o final da sua vida. Então, professor que não aprende, ele não consegue ensinar. Porque o ensino é para que os outros aprendam. Se você não aprende, como é que você vai ensinar? Não é verdade? Então, a profissão de professor é que, eu não sei fazer isso, eu não aprendi isso na faculdade, né? Então eu não vou aprender agora. Não! Agora é o momento. Se você tem alguma coisa que você não sabe, e você tem o grupo que te ajuda a estudar junto, assim como eu aprendi português, ensinando a matemática que eu sabia, para aprender português, para comunicar com meus colegas, então eu estudava em grupo, né? Se preparava para a prova, resolvia a lista de exercícios juntos, tirando dúvidas, não é verdade? Então, por exemplo, o grupo PET é uma semente, porque vocês não apenas são estudantes do curso de licenciatura ou bacharelado, mas vocês estudam entre si, vocês trabalham em outras atividades, é um grupo. Então, a tarefa de professor não é aquele mestre solitário e tem meia dúzia de discípulos, não. A profissão de professor é profissão coletiva. Você aprende com os outros, aprende para si e o seu exemplo para os outros. Então, é uma comunidade de aprendizagem eterna, sabe? Que só aumenta, só aumenta. Então, essa é a mensagem. Aprenda sempre. Sempre tem algo a aprender. E aprender, a alegria de aprender vai te ensinar a alegria de ensinar, de compartilhar. É isso. Muito obrigado, viu, professor? A gente agradece imensamente a sua presença. Em nome do Grupo PET, a gente quer agradecer a presença da professora, que se dispôs a ter a entrevista. A gente quer agradecer também o pessoal do SEAD, que conseguiu captar tudo e fez isso ser possível. E isso, muito obrigado pela... Agradeço por ter me ouvido. Obrigado.